Bom, galera, vamos lá. Vocês já estão acostumados com a turbina, né? É assim mesmo, acontece, tá calor. Então, é isso. Faz parte aqui da natureza do canal, também a falta de clothes faz parte. Então vamos lá. Toriquetora, segue a gente em todas as redes sociais, vocês já estão ligados. Se você quer realmente fazer parte do universo, você tem que estar esperto em todos os vídeos, tem que estar buscando se informar. Porque é um jogo difícil, curva de aprendizado é tensa, tem que se esforçar, é diferente dos outros RPGs, você tem que ter brains, diferente dos outros, você só fala dado. Vai ter gente que vai levar a sério, mas não tô nem aí. Enfim, então vamos lá. Provavelmente um monte de gente tem dificuldade, porque o cérebro já derreteu. Então vamos lá. Vou mostrar, por exemplo, como que você pode descrever um combate de forma que você não precisa dos dados, você ganhe mesmo assim, e o quanto você depende de conhecimento para você conseguir lutar. Então vamos lá, vamos pensar uma luta mais equilibrada. Então um cara mais ou menos ali da sua altura também, do seu peso. Você imagina que ele também tem o seu pré-requisito e tudo mais. Beleza. E sei lá, o terreno é normal, não tem nada especial, não tem objeto, não tem nada. Como é que você faz? Você sabe todos os conceitos básicos de arte marcial? Você sabe base, jab direto, sequência, bloqueio. Você sabe não simplesmente lutar. Você sabe descrever. Você sabe os nomes. Você sabe os termos e tudo mais. Você não tem ideia. Você não vai ganhar do cara. Porque eu sei. Eu vou descrever. O cara vai fazer um pêndulo e vai encaixar um cruzado depois do jab e vai fazer não sei o que. Você vai conseguir dar conta? Ou o cara vai tentar te passar uma queda de jiu-jitsu e vai cair com tudo. O cara vai te dar um chute de Muay Thai. O cara vai te dar um chute de Taekwondo. Você sabe a diferença? Não sabe? Então você já identificou um ponto. Ou você não é bom em combate, e aí você tem que fugir dessa porque, enfim, não é tua habilidade. Você tem que focar mais no desafio social, mais na resolução dos problemas de forma conversada ou investigativa. Ou simplesmente você tem que parar para estudar um pouquinho sobre artes marciais para você conseguir se virar na hora da luta, certo? Então, certo. Puta, não sei arte marcial, também não quero aprender. Pô, não tem magia, eu não posso usar isso ao meu favor? Ok, beleza. Vamos usar magia então. Uma situação que você é um mago, cara é guerreiro, beleza. Um monge, enfim, um moleque. Você tem que ter noção de que como que funciona a magia no universo. Não é como nos outros lugares, nas outras mídias, que foda-se. O roteiro decidiu que aquele cara tem um poder. Foda-se, ele tem aquele poder, ele tem que aprender a usar ele. Ou ele simplesmente, se ele tiver o sentimento certo na hora certa, ele ativa bonitinho e derrota a pessoa que ele precisa derrotar. Não é assim que funciona. Falando sem colocar parte técnica, que a parte técnica dos estágios dos pré-requisitos, ela existe principalmente para a gente conseguir equilibrar a relação entre os cenários, entre os mestres. Porque sim, no universo acontecem batalhas entre mestres, batalhas entre cenários. Os estágios dos pré-requisitos, eles são mais importantes nessas situações. Quando é coisa de um versus um, personagem, a lógica já é o suficiente. Em situações muito raras que você tem que ativar os pré-requisitos para você avaliar a situação como um todo e ver se está certo ou se não está certo. Se você não sabe como é que funciona, você pesquisa aí nos vídeos. Tem uma pasta, uma playlist aprendendo. Só que eu explico de estágio para requisito, que nem um maluco de diversas formas. Então, tem que ser lógico. Pensa assim, você conhece aquele cara? Você tem um porquê tá brigando com ele? Não. Então, primeiro, por que cacetas você começou essa briga? Você já tá errado. Por quê? Você tem que ter em mente que uma briga, uma porradaria, você só começa se vale a pena o risco. No momento que você vencer, você tem que ganhar muita coisa. Porque só o risco de você morrer depois desse combate, esse risco tem que estar valendo de alguma coisa. Óbvio, se não for uma situação e você não teve o que fazer, começou uma briga, beleza. Sua prioridade é se defender. Mas o foco é você lutar com uma intenção por trás. Nenhuma ação ela não pode ter uma intenção. Sem intenção, você não tem nem o primeiro estágio. Você não tem nem a motivação. Você não consegue nem começar. Então não sai magia, da sua mão. Se você não tem motivação, não importa que você é um mago pica. Não vai sair, não sai.
Porque não tem um motor que esteja movendo aquela sua vontade de lançar magia. Lembrando, não é shonen. O seu sentimento, foda-se, ele é a primeira parte. Não importa que, ai, matou a minha mãe, beleza, o fogo vai até sair. Mas se o cara, ele tá aí porque ele tá indo contra um governo, não sei o que, e você representa esse governo, se ele não fazer isso, um monte de gente vai morrer, não sei o que, sabe, o cara tem um puta contexto do porquê aquela ação dele tá acontecendo, cara, ele vai dar um tapa no seu fogo, o seu fogo vai pra puta que pariu e foda-se. Então assim, tem isso em mente, que a magia não é um bagulho que você vai usar o tempo todo. É um negócio hiper situacional. E é por isso que é tão poderoso. É por isso que é tão complexo a utilização. E sempre que a galera tenta ficar usando que nem doido, não dá certo. Então tem uma coisa em mente: praticar. Você tem que ter ações práticas na sua cabeça. Então você tem que saber da porrada. Você tem que saber, sei lá, reação química, ou simplesmente pegar a cadeira que tá do lado e usar ao seu favor, esse tipo de coisa. Porque não é em todo momento, é na minoria das vezes, ou você tem que formar toda uma situação de propósito para você ter esse gatilho de usar uma magia, você não vai poder usar poder. E simples assim, você não vai conseguir. O máximo é você ter uma super força, é você ter não sei o que, mas isso é só um exagero do que já existe. Então não é magia, é o supernatural, é bem mais de boa. Enfim, saiba fazer paradas que você dessa forma você não é dependente da utilização de uma magia, de um bagulho paranormal. Você tem que ser lógico. Você tem que resolver as paradas primeiro, de forma lógica. Senão você o tempo todo vai estar se ferrando. Você não pode estar dependendo da magia. A magia por exemplo, você tá conversando com um traidor, um amigo de muito tempo, sei o que, aí você usa magia, não precisa porque você quer matar o cara, porra, você usa porque você quer pegar a sua memória, tipo, e mostrar pra ele como tudo aquilo aconteceu na sua visão, pro cara entender o quão filho da puta ele foi, porque às vezes ele não entende, ele fez no contexto dele, ele não fez pensando em tudo isso. Aí no que você faz essa magia, o que você fez? Você resolveu a situação. Toda magia, ela tem que ter uma intenção de resolver algo, e não algo pessoal, de vingança e sentimento, senão é fraca. A magia, ela não tem lado, ela não tem viés, ela é imparcial, ela é uma parada natural da existência. Você não pode ver a magia como algo literalmente mágico. A magia, dentro da Touriquetora, dentro do Omniverso, ela funciona como uma tecnologia. Ela funciona, ela só facilita a nossa vida para que não necessite de que, por exemplo, as duas pessoas, elas têm que ter um conhecimento de cinema ou de roteiro muito grandioso para conseguir aplicar aquilo de forma física e literal. Então você usa magia para ser uma parte mais filosófica da história, sem que dependa da outra pessoa fazer o discurso bonitinho. Então vamos dar um exemplo. Nesse caso, o que traduziria essa magia? Uma conversa madura entre aquelas duas pessoas para entender o que aconteceu, não sei o que. Mas às vezes, da mesma forma que os dados existem no D&D, eu também pensei nisso. Para as pessoas que têm dificuldade de resolver as paradas full na conversa, full não sei o que, porque você ainda não tá maduro o suficiente, você não tá com aquele nível de inteligência do seu personagem. Entendo, você ainda tá começando, você não consegue chegar nesse ponto. Então o que existe? Não existe o dado, existe a magia, em que você não precisa conversar com o cara, não sei o que, não. Você usa uma magia de compreensão. Ou então, puta, eu sou muito mais poderoso do que aquele outro cara, mas eu não consigo demonstrar isso com palavras, com ações, com uma boa... um bom jogo um jogo de corpo e tudo mais. Então como você traduz isso de forma que vai manter a coesão dentro da história, figurativamente falando e literalmente falando? Você usa uma bola de fogo, você ganha do cara numa porrada só. Dentro da Touriquetora, beleza, você ganhou dele com a bola de fogo, porque isso é uma magia. Mas a bola de fogo é uma metáfora de que
Você é superior àquele cara, você ganharia dele de qualquer forma na porradaria, mas você, por não saber, você teve que usar o fogo porque você não ia saber descrever, que foi uma sequência de tal jeito que mesmo o cara mó fodão, ele não conseguiu desviar, porque você é mais fodão que ele. Você tinha mais pré-requisito e papapá. Ok? Pode parecer complexo. E sim, é complexo, mas não se assuste. Isso é prática, isso é tempo, é você ir vivenciando diversas formas da magia e dos estágios e da maneira como o jogo funciona até você compreender. Tenha na sua mente que é um simulador da vida. Tudo que acontece no universo, ele tem uma metáfora, ele tem um dedo na realidade e que você também tem que ter esse dedinho e saber a hora certa de usar a magia para fazer a metáfora da maneira certa para você resolver a situação, de forma que na realidade também se resolveria. Mas, enfim, acho que deu pra pegar aqui. Tem esse papo realista, mas por muita gente ter dificuldade, porque nem todo mundo vai ter estudado política, nem todo mundo vai ter todo esse pensamento. Então, não vamos dificultar a vida. Já tá difícil o suficiente. Então, como a gente facilita? Tem magiazinha, tem fantasia, tem teletransporte. A pessoa não tem que ficar pensando, porra, então tal empresa ela tem gasto com, sei lá, o transporte de tal matéria-prima e criou tal coisa, isso aqui não. A empresa é mágica, ela é rica porque ela produz tal parada. Se a gente fosse começar a entrar pra esse lado mais realista, ia ficar difícil pra caceta pra um monte de gente. Eu ainda tenho a linha sagrada, que ela é bem realista em diversos pontos. Os ecos também. Mas puta, dificulta pra caceta. Tanto que atualmente eu fico mais em outros espaços-tempos da Toricatora do que nesses. Até a galera aprender e jogar bonitinho, não sei o que. Porque qual que é o auge? É você de forma realista conseguir passar por esses problemas fantasiosos. É o ponto que eu consegui chegar. Depois de muito treino, depois de muito eu me esforçar, depois de muito eu me fuder com um mestre ruim. Depois de eu muito jogar todo tipo de sistema, e eu consegui com esse método, da minha maneira, eu consigo jogar bem e destruir qualquer um, não importa o nível que eu esteja, principalmente se for um mestre meio meia boca, que é a maioria. Então, em que eu simplesmente não preciso usar magia, eu não preciso usar a lógica do combate, não preciso de nada disso. Eu consigo resolver o problema antes dele chegar, só como? De forma realista, conversando e trazendo esse lado mais político pro jogo e tudo mais, em que começa nesse ponto, as pessoas, tá, beleza. Não, a gente não precisa tretar pra resolver as paradas. A gente pode conversar e resolver dessa maneira. Eu acho que é muito mais legal. Essa parada mais realista, de papo. E você não tem que ficar usando magia. Não existe magia. Não existe essa porra. Eu não preciso da metáfora pra resolver a treta contigo. Eu vou resolver de forma madura e eu vou mostrar que eu sou melhor do que você, como literalmente acontece. Falando. Eu não preciso mais usar a metáfora da bola de fogo pra representar isso. Tanto que, na maioria das vezes, a maioria dos personagens não morrem. Por quê? Porque o combate, na maioria das vezes, principalmente se for entre dois políticos, aquele combate mágico que explode planeta, é uma discussão. É uma metáfora para uma discussão. Em que, beleza, se você ganha daquele cara, beleza, você ganhou aquela discussão. Mas só, aquele cara vai continuar existindo. Porque aquele conceito do governo dele e tudo mais vai continuar existindo. Então, tipo, chegou um político na sala do outro, você puxou uma arma e matou ele? Não, isso não faz sentido. Naquele contexto, não foi isso que aconteceu. Não foi uma morte literal. Foi uma guerra. Um conflito entre políticos. Aquele combate representou simplesmente um debate. Uma guerra de ideais. Enfim. Espero que esteja claro. Entenda que essa é a maneira com que eu vejo as coisas e eu me sinto mais à vontade, consigo jogar com maior facilidade. Você pode muito bem ter a sua maneira. Você pode muito bem querer jogar full porrada e matar todo mundo e ser mercenário, tudo bem, não tem problema. Mas saiba, você vai ter que conseguir, da mesma forma que eu consigo
transformar tudo em política de alguma maneira, porque essa é a maneira com que eu me sinto mais confortável, eu acho que é mais legal de jogar o jogo, papapá. Se você acha mais legal o combate, ok, mas você vai ter que saber lidar e saber interagir com todo tipo de conflito desse jeito. E tem que encaixar, tem que ser coeso, porque senão você perde. Enfim, é muito o que eu digo. O Omniverso, ele é um jogo político, é um jogo de máscaras, é um jogo de moral. A pessoa que mantém a sua moral, a pessoa que erra menos e acerta mais, ela ganha. Mas o que é esse errar menos? Sempre que você tá tentando ficar poderoso e tudo mais, você tem que tentar um monte de coisa. Eu já errei muito mais do que eu acertei. Mas o que eu aprendi? Eu aprendi a pegar esses meus erros que foram iniciais, não sei o que, e eu jogo pra debaixo do tapete. Ninguém viu. As poucas vezes que eu acerto, eu aumento, finjo que eu tinha planejado fazer só aquilo desde o início. Nossa, como eu sou foda. Mas não, é tudo uma máscara. Só que eu falo de uma maneira, eu faço parecer que foi tudo planejado e tá tudo sob meu controle. É como eu faço isso, por exemplo. É eu vencendo as sessões, eu pegando o roteiro na minha mão, eu tendo a capacidade de poder mestrar. Vocês estão dentro do meu multiverso, eu falo do jeito que eu quiser, eu posso muito bem manipular o espaço à minha maneira, você tá no meu multiverso. E eu faço parecer as coisas do meu jeito. Se você cai na história, ganhei. É tudo um jogo de você meter o louco, mentir, até que todo mundo acredite e, consequentemente, a mentira se torna verdade. Enfim, daí de novo, isso é a minha maneira, tá? Você pode muito bem ser o cara que é mais detetive ali, você vai descobrindo as coisas mais ali pelos bastidores, não sei o que. Então você pode ser o cara mais da bordaria, você pode ser o cara que fica mais na sua indústria ganhando dinheiro e você fica contratando assassinos pra fazer a parte suja pra você. Você pode ser um youtuber, quase como uma celebridade e que vai cancelando, você vai criando histórias falsas e vai cancelando a galera pela internet. E tipo, também ninguém pode te matar, porque porra, se você morrer, fica óbvio que quem fez isso? O político que você acabou por ser filha da puta e tudo mais. Você ainda pode se aproveitar desse outro detalhe que também é uma metáfora, que é um bagulho da anarquia que existe dentro do universo. Por que é anárquico? Porque eu não quero ficar fazendo todo o papo jurídico toda vez que acontecer um problema entre caos. Então o que eu faço? Eu crio toda essa parada da anarquia, mas também é uma metáfora de que, porque tudo que é policial e do governo afeta quem é mais pobre, mas não afeta os caos. Aí com a desculpa de anarquia, mas não, é só porque todo mundo ali é uma figura política tão poderosa que não tem lei sobre nós, sobre os caos eternos. Então foda-se, a gente faz o que a gente quiser, ninguém prende a gente. A gente é tipo uns seres superiores, mas o que isso significa? Que a gente é simplesmente senhores feudais e a lei não chega na gente. Enfim. Então é isso. Descubra a sua própria maneira. Enquanto isso, vai me copiando, porque eu tenho esse estilo de jogo que é o mais equilibrado do universo. Eu consigo sozinho lidar com vários tipos de players. Por causa desse meu equilíbrio, ou eu jogo assim, ou eu me ferro, porque não tem ninguém do meu lado por razões óbvias, eu sou o Império. Então eu preciso ser, pelo menos, mediano em tudo. E tem que ficar metendo louco o tempo todo pra pegar esse meu mediano, subir e conseguir lidar com o cara que é muito melhor do que eu no combate, por exemplo. É o que eu faço com o Pedro o tempo todo. Porque ele é bom na porradaria, mas ele sempre luta no momento errado. Então eu uso o contexto ao meu favor pra foda-se que ele tá lutando bem. Ele não sabe o porquê que ele tá fazendo isso. Eu sei, o contexto tá ao meu favor. Eu venço. Ou então o Mauro, ele é muito melhor em investigação do que eu. Mas o tempo todo, eu confundo ele. Ele tá dentro do meu multiverso. Então eu fico confundindo ele o tempo todo. Eu pego um personagem e eu falo uma informação falsa pra ele. Eu planto uma parada que não tem nada a ver. Eu boto uma informação que nem é sobre aquela parada. E nessa ele não sabe se ele acredita em mim, se ele não acredita. Se ele pode pedir ajuda pro resto da galera, porque também tem isso, os caras não se unem. Aí ele se perde e não consegue fazer nada. Então é a Yasmin.
Ela depende muito das ações do multiverso dela, dos espaços que ela tem e tudo mais. Só que o que eu faço? Eu fico atacando, eu fico enchendo o saco, eu fico forçando ela a situações que ela não é boa. E aí o que acontece? Ela se perde, ela não consegue manter ali os seus planejamentos. E eu ganho mais tempo pra poder continuar fazendo minhas paradas. Quando eu vejo que ela tá retomando os eixos, eu bato de novo. Coreia é a mesma coisa, ela também é nessa vibe. Ele também curte um combate. Então o que eu faço? De novo, mesma coisa. É um combate com um pouquinho mais de contexto. E o cara não consegue lidar porque ele não tem informação. Eles não se conversam, eles não passam as informações. Eles estão sempre descontextualizados. Eu me aproveito disso, luto, ganho. Ele tá tentando criar um recurso e tudo mais. Só que, novamente, eu por ter todo o controle da mídia e da história, porque a Toriquetória, o Império e tudo mais, eu chego lá, falo, eu invento uma incoesão ali que tem na história dele e acabou, ganhei, ok? É isso. Faça o jogo da sua maneira, se esforça, porque sim é difícil. Você não pode desmotivar porque se fudeu na primeira sessão. É assim mesmo, vai se fuder, se fuder, se fuder até aprender. Todo esporte competitivo é assim. Tenha em mente que o estudo ele é muito importante. Você tem que estar se esforçando o tempo todo. Une com o resto da galera da Lotus, senão vocês não vão conseguir ganhar de mim. E é isso. Logo sai vídeo nas outras redes sociais. Segue nós. Dale, blau e um